mais uma vez uma alegria estar com os irmãos, começando o ano, eu aqui começando hoje aqui, né? Na quarta-feira, culto doutrinário. 10 anos de ministério esse ano aqui, né? Junto com os irmãos. É bom estar com os irmãos hoje aqui, amém? E poder compartilhar mais uma vez a palavra com os irmãos. Como o pastor está falando, nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Tempo difícil, meus irmãos. Culto doutrinário, amém? Quarta-feira, culto de doutrina. E eu quero compartilhar a palavra com os irmãos hoje. E como os tempos são difíceis, nós estamos vendo nesses últimos tempos o poder da palavra, não digo da palavra pregada, eu digo da palavra em si. As palavras, elas estão tomando outro significado muitas vezes, quando a gente se refere a alguma coisa. No tempo atual a gente já não sabe o sentido, o verdadeiro sentido da palavra, ela está tomando um outro rumo. Fala-se o que quer, dá o sentido para a palavra do jeito que quer, cada um faz o que quer, não é verdade? Nós estamos numa situação muito difícil, muito complicada, e aproveitar o nosso tempo o máximo que nós pudermos, enquanto pudermos, meus irmãos. Enquanto pudermos, aproveita, meus irmãos. Deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Eu vou fazer diferente hoje. O tema, né, o que nós vamos estar falando, vai estar no capítulo 4. Os irmãos podem estar abrindo no livro de Tiago. O tema é esse mesmo. Ou está falando sobre o pecado. E o pecado que mais que origina todos os demais, né? É dali que a cobiça partiu lá no Jardim do Éden. A primeira mulher, a Eva, ela teve uma cobiça muito grande. E dali se originou todos os pecados. E Tiago vai tratar desse assunto no livro. Só que antes, meus irmãos, hoje eu vou fazer diferente. Vamos ver se vai ser bom isso que eu vou fazer. A carta de Tiago, ela é uma carta, certo? Eu quero estar encorajando os irmãos para que depois de hoje, né, depois do que nós fizermos aqui, encorajando os irmãos a ler essas cartas que são pequenas, com 5 capítulos, ler ela inteira. Nós vamos ler ela hoje inteira. Eu vou ler pausadamente. E enquanto eu estiver lendo, meus irmãos, em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração. Em nome de Jesus. Por que eu vou fazer isso? Há uns tempos atrás, um irmão... 2 motivos por que eu vou fazer isso. Amém, pastor? 2 motivos. Um deles é que o irmão não está aqui hoje. Mas o irmão, pelo WhatsApp, falou: você pode me ajudar numa dúvida que eu tenho? Eu estou lendo, não era a carta de Tiago, era outra carta. E ele me pediu um esclarecimento e tal. E eu nem esclareci nada, né? Quando ele falou, o versículo que falou da dúvida dele, eu falei: eu vou ler. E aí depois eu vou explicar para você. Ele falou: não precisa mais. Depois que eu li, ele falou: não precisa explicar mais não. O jeito que você leu, a dúvida foi embora e foi legal. Glória a Deus. Então, ele falou: eu tenho alguma dificuldade para ler, e eu vejo você lendo as vírgulas, as coisas, e aquilo ali
O irmão daqui, ele não está aqui hoje. Mas, então eu guardei aquilo. Eu falei, poxa, como ele, pode acontecer de mais alguns irmãos ter às vezes, essa dificuldade. Então eu vou fazer isso hoje, e os irmãos que gostarem, acharem legal, né, vai aprendendo como fazer, como montar. Às vezes tem alguém aí que fala um esboço de sermão, isso aí vai ajudar bastante, sabe? E vai ajudar bastante na vida, porque depois que eu comecei a praticar isso, a fazer isso, muitas coisas mudaram na minha vida para bem. A minha visão mudou, meus irmãos. Eu compreendi muitas coisas que antes eu não compreendia, depois que eu passei a fazer isso, entendeu? Então, por isso eu quero compartilhar com os irmãos. Esse é um dos motivos. E o outro motivo, eu até marquei aqui, irmão. Porque esse aqui eu faço questão de... Eu marquei para deixar bem claro para os irmãos, o motivo mais forte é esse aqui, ó. Porque ao ler a carta toda, corremos menos risco de tomar um versículo isolado e acrescentar ou tirar ideias prejudicando o verdadeiro sentido proposto pelo autor. Deu para compreender? Quando a gente lê a carta inteira, a gente corre menos risco de pegar um versículo isolado e acrescentar algo ou tirar algo com a nossa, né? Porque a gente leu a carta inteira, então a gente está com uma carta, é uma carta, né? Os mais jovens aí talvez não tenham muita experiência com carta, né? Tem com e-mail, com essas coisas, né? Mas a carta era antigamente uma carta que se enviava e precisava ler e saber o que estava acontecendo nela. Então, esse é um dos motivos também mais forte pelo qual eu quero ler para os irmãos e encorajar os irmãos, dentro de 10 minutos a 15 minutos, que você tirar no seu dia para ler uma carta, você lê ela inteira. 10 minutos, 15 minutos. Aproveite e faça isso enquanto pode. Enquanto podemos. Amém? Muito bom fazer isso. Porque acho que foi na madrugada de segunda para terça, acho que foi isso. Eu, de madrugada, liguei num canal de televisão lá, não me lembro qual canal, e tinha um pregador falando. E ele abriu a Bíblia, em Mateus, eu até marquei aqui, Mateus 11, no capítulo 11, versículo 28, onde Jesus diz assim, versículo 28 diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então eu vi, lá apareceu a Bíblia, ele lendo esse versículo, e aí ele começou a mostrar a igreja cheia de banco, e falou, ó, nessa, não sei se era na quarta ou na quinta, não sei que dia, que ia ter uma reunião lá, ele falou, você vai sair da sua casa, você vai vir aqui, essas cadeiras estão tudo preparado, mas muita cadeira, preparada para você, você vai vir aqui, porque Jesus disse, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados. Talvez você está com, dizia o pregador, você está com a vida toda atrapalhada, toda desgraçada, a vida sentimental atrapalhada, então você vai vir aqui e Jesus vai... ele disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e nós vamos te ungir, não sei com o quê, sei lá o que ele ia fazer, eu até tirei do canal. É assim. Por que eu falei de ler a carta toda? Porque ele pegou um versículo e não leu o seguinte. Porque o seguinte vai dizer, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas isso ele não falou. Ele disse que era para ir no templo, que lá ele ia dar sei lá, uma água, sei lá o que ele ia dar lá para ele. E que Deus, se você tivesse sobrecarregado, com a vida toda atrapalhada, que você indo no templo, participando daquela unção, daquele que ele chama de unção, não sei, ele seria liberto de todas as mazelas, de todos os problemas que ele tinha. Um versículo isolado e um pregador
safado, arrebanha multidões. Porque é muito mais fácil você acreditar em uma coisa mística, né? Onde você passa um negócio e fala, ó, Jesus te liberta, ó, receba, faz assim com a mão, fala isso pro teu irmão. É muito mais fácil do que ler a Bíblia. É por isso. Vamos ler? Vamos estudar? Vamos aprender? Quem quer aprender, diga, eu quero. Então vamos lá. Tiago, capítulo 1. Então, meus irmãos, eu quero estar lendo bem tranquilo aqui. E os irmãos, deixem aí o Espírito Santo ministrar no seu coração enquanto eu estiver lendo, amém? E esse tipo de leitura é uma leitura que a gente faz, onde você já faz meditando, né, na palavra. Eu estou usando uma linguagem, a Bíblia, na linguagem Almeida, revista atualizada, mas tem outras versões. Eu não sei qual a Bíblia que os irmãos têm. Existe a Nova VI, existem outras versões, mas nessa versão eu gosto dela porque a linguagem dela é uma linguagem que se adapta bem ao meu tempo, ao meu tempo, né? Eu compreendo bem as palavras aqui e compreendo bem a intenção do autor quando eu leio, né? E espero estar contribuindo com os irmãos para a compreensão da palavra segundo escreveu Tiago. Qual a mensagem? Eu quero ver se consigo ler ela e o Espírito Santo, através da minha vida, ministrar ao meu coração e ao coração dos irmãos aquilo que o Tiago, a ideia que o Tiago quis deixar por escrito aqui para edificar nossas vidas. Amém? Então, Tiago, capítulo 1, diz assim: Tiago, servo de Deus, ó, eu vou marcar o horário, tá, irmãos? Ó, 8h25, para você ver como dá para ler. Em 10 minutos, 15 minutos no máximo. Tiago, todos estão comigo? Glória a Deus, vamos lá. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e lhe será dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, homem vacilante que é, inconstante em todos os seus caminhos. Glorie-se o irmão de condição humilde quando estiver em alta posição. O rico, porém, glorie-se na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Pois o sol sai com seu ardente calor e faz secar a erva. A sua flor cai e a sua formosura perece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Depois, havendo esse desejo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito
é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos do que ele criou. Sabei isto, meus amados irmãos: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, despojando-vos de toda impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para vos salvar. E sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural e, depois de se contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém cuida ser religioso, mas não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A sua religião é vã. A religião pura e imaculada para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Meus irmãos, como crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais acepção de pessoas. Por exemplo, se na vossa reunião entrar algum homem com anel de ouro no dedo e com trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e atentardes para o que tem os trajes de luxo, e disserdes: assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do estrado dos meus pés. Não fazeis distinção entre vós mesmos? E não vos tornais juízes movidos de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus aos que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Vós, porém, desonrastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome daquele a quem pertenceis? Todavia, se cumprirdes a lei do reino, encontrada na Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, porém, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Ora, se não adulteras, mas matas, torna-se transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, mas não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Alguém, porém, dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Queres comprovar, porém, ó homem insensato, que a fé sem as obras é inútil? Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu a Escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vedes
Então, que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. De igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez partir por outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Meus irmãos, quantas vezes ele chamou de irmãos nessa carta? Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Ora, quando pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios que, sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme se voltam para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, é um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas. Vede com grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade, situado entre nossos membros. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é, por sua vez, inflamada pelo inferno. Toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais do mar se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua, nenhum homem a pode domar. É mal incontido, está cheia de veneno mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. Pode a fonte jorrar do mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, acaso pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Quem entre vós é sábio e entendido? Mostre, pelo seu bom procedimento, suas obras em mansidão de sabedoria. Se, porém, tendes em vosso coração amarga inveja e sentimento faccioso, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Pois onde há inveja, versículo 15, essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. A sabedoria que vem do alto, porém, é antes de tudo pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para os que promovem a paz. De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vem disto, dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes. Matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Agora já não é mais irmãos, agora é adúlteros e adúlteras. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão diz a Escritura, o Espírito que Ele fez habitar em nós tem intenso ciúme? Antes, Ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós, de mente dividida, purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei.
Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã, o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vós vos orgulhais das vossas pretensões. Ora, toda vanglória tal como essa é maligna. Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Agora, vós, ricos, chorai e pranteai por causa das misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. A sua ferrugem dará testemunho contra vós, e devorará a vossa carne como fogo. Entesouraste nos últimos dias. Vede, o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. Os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Deliciosamente viveste sobre a terra e vos deleitastes. Cevastes o vosso coração no dia da matança, condenastes e mataste o justo, que não resistiu. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Vede que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não seres julgados. O juiz está à porta. Irmãos, tomai como exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Como sabeis, temos por bem-aventurados os que perseveraram. Ouvistes da paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. O Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Sobretudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não seres condenados. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era homem humano e estava sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Glória a Deus, meus irmãos. Foi 20 minutos. Gastamos 20 minutos para ler a carta inteira. Dá para se ter uma noção geral do que o Tiago quer falar na carta? Se nós pegarmos agora qualquer um versículo para ler, não fica melhor de você entender o que o versículo diz? Fica ou não? Ou não faz diferença nenhuma essa leitura?
Quem já leu Tiago, o livro de Tiago inteiro aqui? Glória a Deus. Agora eu quero rapidamente, depois nós continuaremos. Não mais vou ler inteiro nenhum livro da Bíblia. Só hoje fiz isso. Os irmãos podem ficar sossegados, que eu não vou fazer mais isso. Amém? Não faço mais. Só dei isso hoje para que fique gravado. Enquanto temos liberdade, leiamos a palavra e, de preferência, um capítulo, um livro inteiro, em se tratando das cartas no Novo Testamento, para que não caiamos em qualquer conversa. Capítulo 4, e agora eu vou trazer rapidamente a mensagem, falando sobre o pecado. Capítulo 4. Nota que toda a carta, o Tiago exorta um povo crente, nascido de Deus, e que a gente vê que eles eram bons de discurso, falavam bastante, tinham um proceder totalmente contrário ao que eles falavam, e tinham um problema. Qual era o problema deles nesse capítulo 4, versículo 1, diz assim: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vem disto, dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Crente. Quem é crente aqui? Tem crente aqui ou só eu? Então, você tem prazeres que nos vossos membros guerreiam, amém? Desde o Éden. Mas tem o Espírito Santo. Tem Jesus. E olha o que eles faziam, e que hoje nós temos que ter isso como uma luz para a nossa vida, porque tudo que está escrito é para nosso ensino que está escrito. Essa carta é uma carta que foi escrita, mas ela é atual para todas as igrejas, para todo aquele que se converte, para todos nós que vivemos em comunidade. Cobiçais, versículo 2, mas nada tendes. Matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais. É isso que a gente faz. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para os gastardes nos nossos prazeres. Vamos ver o que eu escrevi de meditação aqui nisso? Só para a gente ter uma ideia. E depois, rapidinho, eu quero só ver ver se dá tempo da gente falar sobre exemplos na Bíblia de pessoas de fé. No Velho Testamento, no Novo Testamento. Se não der tempo hoje, a gente volta a falar sobre isso. Pessoas de fé, está cheio na Bíblia, que sofreram as consequências da cobiça. Para exemplo nosso, está relatado tudo isso para que nós possamos, com a graça agora do Espírito Santo, por intermédio do Espírito Santo, pela graça de Jesus Cristo, nós temos força para nos livrar, nos libertar. Quando eu comecei a fazer esse tipo de estudo, foi muitas coisas na minha vida, eu fui liberto de muitas coisas, por isso eu compartilho com os irmãos. O pensamento muda quando você faz isso. O pensamento muda, e mudando o pensamento, o teu falar, o teu agir, né, muda. Você passa a ver as pessoas com quem você se relaciona de uma forma diferente. Você consegue, né, perseverar. Consegue perseverar, senão não consegue perseverar. Por isso está escrito isso aqui.
Bem-aventurado o homem, ele fala lá, bem-aventurado o homem que persevera e tal, mas para perseverar, a carta é toda, nós precisamos compreender isso aqui, né? Primeiro ponto, a cobiça se manifesta na prática, matando e invejando, e obtendo como produto final a insatisfação. Veja que diz assim, mas não podeis obter o que desejais. Não é incrível isso? A cobiça, ela se manifesta na prática, matando e invejando. Está dentro do ser humano isso aí, não é? Segundo ponto, a lei da vantagem em tudo. Está dentro do ser humano. Os mais antigos aqui, os mais novos não chegaram a ver uma propaganda. Lembra uma propaganda, pastor, do cigarro? Tinha uma propaganda do cigarro, um cigarro Vila Rica, e tinha um jogador, o Gerson, ele fazia essa propaganda. Então ele pegava o maço de cigarro e falava, fumava lá e tal, e fazia propaganda, né? E pegava o maço Vila Rica e falava assim, Vila Rica, para o homem que gosta de levar vantagem em tudo. Uma geração ficou por mais de 20 anos com esse negócio na cabeça, levar vantagem em tudo. Cara, né? A cobiça se manifesta na prática assim, matando e invejando. A lei da vantagem, né? O interagir tem sempre um questionamento. Em que eu vou ser beneficiado? Qual a minha vantagem? Qual a minha posição de superioridade? Qual o privilégio? Cobiça dentro faz que eu combata desse jeito. Combata e guerreie desse jeito. Eu me relaciono contigo, mas qual a vantagem que eu vou levar? Qual a vantagem que eu vou levar em cima da irmã, do irmão? Qual a vantagem que eu vou ter nesse ministério? O que eu vou ganhar aqui? Não é? Desejos bons existe? Existe. Até Jesus teve o desejo de comer a Páscoa. Daniel teve o desejo, lá você vai ver Daniel com o desejo de conhecer as coisas profundas do Senhor. Tem desejo bom. Mas a cobiça é um desejo desenfreado, onde você passa por cima de qualquer coisa e age como se não houvesse as coisas lícitas e ilícitas. Não interessa, eu quero levar vantagem. Eu preciso disso. Eu combato e guerreio desse jeito. Combateis e guerreais. Agora veja, terceiro ponto. Enquanto refém da cobiça, enquanto eu estou nessa vida, os desejos, satisfazendo isso, não levando em consideração isso, não levando o que está escrito em Tiago, eu vou continuar sempre desse jeito, querendo ou não. Porque só o Espírito Santo pode me transformar pela lavagem da palavra, se eu der ouvido à palavra e mudar o meu pensamento, deixar de ser esse perverso que usa a cobiça como norma de vida. Amém? Enquanto refém, terceiro ponto, enquanto refém da cobiça, não passa pela cabeça a oração, mesmo estando em plena necessidade. Está necessitando das coisas, mas está cobiçando e nada tem, porque não pede, não ora. Está tão envolvido com a cobiça, tão ali, e eu tenho que fazer, eu tenho que ser melhor, e não ora. Quarto ponto, quando a cobiça domina o coração, até a oração alimenta o obstáculo. Veja o versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. É uma maneira de viver convivendo com esse pecado de maneira tal que quando ora, a oração contribui para não receber mesmo, porque ele vai pedir errado. A cobiça é tão grande, domina tanto o ser, que quando ele ora, ele pede que Deus dê bastante chance dele ir assaltar um banco, que ele vai trazer o dízimo na igreja, se der tudo certo. Ah, Senhor, me abençoa, que agora eu vou comprar um carro aqui, não importa se ele é roubado, sabe, né?
Então, essa situação de cobiça, o pecado da cobiça é um problema sério. No versículo 4, mas não vai dar tempo, nós vamos tratar na semana que vem, sobre a questão do adúlteros e adúlteros. Então, aqui no versículo 4 ele diz, a coisa já não chama mais de irmão, agora ele chama adúlteros e adúlteras. Por quê? Porque a pessoa que vive, se eu deliberadamente viver nessa prática, não ligando, eu cobiço mesmo e eu mato o inveja, a minha luta é... Não vos enganeis, toda dádiva, todo dom perfeito é lá do alto, ele fala, né? Então, quando eu fico nessa situação, quando eu oro, na verdade eu estou orando a favor do inimigo. Olha lá, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Por isso Deus não atende. Eu estou orando na contramão de Deus. E Deus tem ciúme, eu não posso andar desse jeito. Mas esse é assunto para a semana que vem. Nós vamos trabalhar essa questão do adultos e adultos e tal. Queria citar um exemplo e as consequências disso. Tem vários exemplos de homens que, do ser humano, né, com esse problema da cobiça, tem vários exemplos. Nós podemos citar, por exemplo, no Velho Testamento, Geazi, né? Os irmãos podem estar lendo lá em 2 Reis, no capítulo 5, versículo 20. Geazi cobiçou a grana e a ostentação com roupas finas e pegou para si e a sua descendência a lepra de Naamã. Ele cobiçou o que não era para pegar, pegou e sofreu as consequências. Ló teve cobiça, Jacó teve cobiça, Acã cobiçou uma capa, lá está em Josué, no capítulo 7, versículo 21, ele cobiçou uma capa lá. Todos eles tiveram consequências graves. Esse aqui morreu apedrejado, né, Acã e tal. Agora eu quero, no Velho, um exemplo tremendo mesmo, está em 2 Samuel, no capítulo 11. É o caso do rei Davi, capítulo 11. Na primavera do ano seguinte, época em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. E olha o que ele fez. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Do terraço viu uma mulher que se estava lavando. Era essa mulher muito formosa. Davi mandou tomar informações sobre ela. Disseram-lhe, não é essa Betseba, filha de Eliá, mulher de Urias, o heteu? Então Davi enviou mensageiros para trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela, e ela já se tinha purificado da sua imundícia. Então ele voltou para sua casa. Ele cobiçou a mulher de Urias. Fez o que fez. Era digno de morte. Agora veja capítulo 12, versículo 10, as consequências. Combateis e guerreais. A situação que fica. Capítulo 12, versículo 10. Deus perdoou o pecado dele, era um crente, tudo bem. Versículo 10, 12 e 10. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua família, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Sempre a cobiça. Sempre a cobiça. Para encerrar, tem muito mais coisa, mas a gente pode estar vendo depois. Mas para encerrar, Mateus, capítulo 20. Vamos ver uma cobiça agora no Novo Testamento. E que Jesus vai tratar, e eu estou encerrando aqui. Mateus capítulo 20, versículo 17, diz assim: Quando estavam para subir a Jerusalém, ele chamou em particular, Jesus chamou, ele chamou em particular os 12 discípulos, e enquanto caminhavam lhes disse, vamos para Jerusalém,
o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e seja crucificado. No terceiro dia ele ressuscitará. Agora vamos lá, vamos ver em que eles estavam pensando, crente, ao lado de Jesus, dentro da igreja. Glória a Deus, aleluia. Olha o que eles estavam pensando. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido. Orou, certo? A oraçãozinha bonita dela. Jesus perguntou: o que você quer? Jesus está pronto para ouvir a oração, né? O que queres? Disse ela: concede que esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. É assim que o crente ora, cobiça, varejando, voando, Jesus falando, pregando, e se converte, olha, e ele está lá. Não, mas eu... Hã? Tem um lugar para me sentar um do lado, outro do outro, eu quero ficar diferente de todo mundo. Vamos ver o combater e guerreais? Jesus, porém, respondeu, aí, a oração que não tem jeito, não dá para atender, né? Jesus, porém, respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que estou para beber e ser batizado com o batismo com que estou para ser batizado? Responderam: podemos. Disse-lhe Jesus: na verdade, bebereis o meu cálice lá na frente, depois vocês vão passar por tudo que eu passei, né? Na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence concedê-lo. Esses lugares pertencem àqueles a quem meu Pai os preparou. Agora, olha as guerras e contendas. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vós? 24. Quando os 10 ouviram isso, se indignaram contra os 2 irmãos. Amém, meus irmãos? De onde vêm as guerras e contendas que há entre vós? Eu termino aqui, né? Mas Jesus é bom. Amém? Jesus é bom. Olha o que Jesus faz. Jesus chamou-os a si e disse: bem sabeis que os governadores dos gentios os dominam e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Pelo contrário, todo aquele que entre vós quiser tornar-se grande, seja vosso servo. Glória a Deus, meus irmãos. Eu sou teu servo, viu? Amém? Eu sou servo de todos os irmãos, viu? Glória a Deus. Então é isso, meus irmãos. Não será assim entre vós. Tal como o Filho do Homem não veio, olha só, tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Deus Pai nunca deixou de ouvir a oração de Jesus. E Ele também não deixa de ouvir a nossa oração, desde que, pelo Espírito Santo de Deus, nós lutemos com todas as forças contra esse mal desgraçado que é a cobiça, em nome de Jesus. Que essa palavra fique gravada nos nossos corações, em nome de Jesus. E vamos continuar com o Tiago, em nome de Jesus? Da próxima vez, sem ler a carta inteira? Aleluia. Amém? Pode aplaudir o Senhor mesmo. Ele é digno.